E aí, pessoal, chegamos a 100 curtidas. Gostei muito. Bom, pelo tempo, né, que a gente tem, pouco tempinho. É uma coisa um pouco local também, né, a bateria de jogos. Enfim, gostaria que vocês lessem isso aqui. É um jogo, cara, chamado Troika, né? É um jogo que fala sobre a situação política e econômica do país. Eu fico pensando, né, sei lá, você sendo político aqui no Brasil. Então, tipo assim, pelo jogo, você tá vendo os caras cheios das maletas aqui, né? Dá pra pensar também em uma cueca grande e tal. Enfim, brincadeiras à parte, a gente vai ter um novo curso de UDK com certificação presencial aí no IFES, pelo menos estão decidindo, enfim. Esse curso vai acontecer essa semana, desenvolvimento de jogos muito dinâmica, é para professores, tá? E alunos que vão ser futuros professores, no caso do curso de biologia. Espero ter muita gente lá. Se sua escola pretende fazer um curso assim, pode entrar em contato com a gente não cobra nada, a gente tem detalhes depois. Apenas com custo de viagem, etc. Enfim, YouTube também, sucesso legal, não tem nenhum mês, para mim, tá ótimo. E vamos ao curso ABODK, e aqui vocês veem o que a gente vai aprender hoje. Bom, como a introdução, eu fiz essa cena, ok? Que eu vou ensinar vocês a fazerem. Bom, olha só que fala, animação de portômetro. Bom, gente, parece uma coisa bem simples, e eu estou fazendo, mano, eu vou fazer partes bem menores, eu ia botar som, não sei o que, abrir, eu acho que ia uma aula introdutória, não é interessante, é interessante botar a mão na massa. E o legal é isso, eu estou desenvolvendo os conceitos aqui com conteúdo próprio, então eu acho legal a gente fazer uma ideologia de acrescentando, ou seja, isso aqui ficou um código bem pequeno, assim, no caso, uma coisa pequena, mas que a gente vai salvar para melhorar no futuro. Eu acho que assim é bem melhor, porque vocês vão desenvolvendo, né, entendendo por partes, porque se a gente bota muita coisa, fica muito maçante. Então vamos lá. Bom, galera, aqui no DK a gente vai ter o Kismet, você pode clicar aqui. Esse é o Unreal Kismet. E tem o Unreal Matinee. O Unreal Kismet, ele é um, ele faz a linguagem, você programa dentro do DK de forma visual, ou seja, não com código, é tudo via mouse. Então, como ele funciona? Deixa eu ver só. Vocês vão apertar com o botão esquerdo e que você vai ver New Action, New Method, New Condition, New Variable, New Event, enfim, as opções são assim, ou seja, é uma linguagem intuitiva, ok? É intuitivo. No começo nem tão intuitiva, né? Que vocês vão começar a usar, vão estranhar, mas é uma linguagem intuitiva. E o Unreal Method, a gente tem aqui, como vocês podem ver, uma animação do portão. Tá? A gente tem um espaço bem limitado aqui. Ó, e uma curva, né? Bom, galera, para a gente fazer isso aqui, vamos fazer uma coisa bem simples. Eu vou deletar esse portão, ok? E vou deletar essa curva. Isso aqui não tem segredo, vocês podem fazer, que é dois muros com a textura que eu nem ajustei, foi só para fazer mesmo. Enfim, ok. Para explicar o Kismet, eu vou fazendo e explicando. Vocês vão escrever deco aqui, HU, que é esse portão. Uma vez selecionado esse portão, aqui no Content Browser, com o botão esquerdo você vê que aparece esse monte de opções. Você poderia só adicionar como um Static Mesh, que é, ou seja, aquele portão é apenas um objeto 3D, ok? É apenas um Static Mesh, mas que
a gente vai colocar aqui um intérprete, actor, ou seja, ator de interpretação, ou seja, o ator que interpreta, o ator, no caso aqui nosso, animável, ok? Dos vários tipos de atores que o IDK possui, esse é o que a gente vai usar para animar, ou seja, se no portão qualquer outra coisa que você quer botar um movimento, animação, seja ela automática, enfim, provavelmente você vai botar um interactor para estar fazendo isso, ok? Então, cadê o portão? Está lá para baixo. A gente vai colocar esse portão aqui e eu vou fazer o que vocês viram, apenas um slider. Eu poderia fazer ele abrindo, girando assim, né? Por exemplo, poderia, seria até mais lógica, dentro pela parede. Mas eu quero que vocês aprendam que é uma coisa generalizada. Então, se vocês quiserem fazer ele girando, fiquem à vontade. Aí vocês conferem aqui se ele ficou interjecto, ficou ok. Em X ele está bem, escala 3D em X, tá, vou botar 1.2 só para ficar. Tá bom. Botei o portão, né? Vou botá-lo mais ao meio. E qual é a ideia, gente? A ideia é a gente fazer esse portão abrir assim que o jogador chegar perto. Bom, como a gente vai fazer isso? Com o Kismet e o Matinee. Eu queria explicar o Kismet depois o Matinee, mas geralmente você vai usar os dois porque as animações que você faz com o Matinee, você ativa ela pelo Kismet, ou seja, você bota uma trigger, né, que vai ativar uma ação, essa ação vai fazer uma animação. Você já deve ter jogado jogo assim, que você chega na área e a câmera vai lá, mostra o que você tem que fazer, você deduz. É mais ou menos isso que é uma trigger, ela ativa uma ação. Então, para adicionar uma trigger, você vai com o botão esquerdo e vai aqui add actor e vai em add trigger. Então aqui, ó, trigger 1 e você vai botá-la no caso. Como eu quero que o cara encoste no portão, eu vou encostá-lo no portão. F4. Você vai botar aqui a área de colisão, rig, ou seja, a altura, né, em Z. 40, tá bom? Pode ser que ele pule, né, e o portão não abre na hora. Bota 80. Eu vou botar 120, que vai ser o raio em que o nosso personagem tem que passar para ativar essa ação. Então, como vocês podem ver, essa área verde é o nosso cilindro de ação. Uma vez feita a trigger, ao abrir o Kismet, ela já aparece aqui, ó, New Events using Trigger 1. Ele mostra as várias ações que essa trigger permite. Touch, que é autocar. Used, que no caso é quando ele clica, faz alguma coisa. Take damage, né, dar dano. Reach Hall, bater na parede. Destroy, destruir, enfim. A gente vai usar o Touch para essa aula. Lembre-se, CTRL para mover o objeto. Se você mover, só clicar, ó, você vai estar mexendo na tela, ok? Bom, e agora, Fernando? Vamos lá, vamos avaliar essa trigger. A trigger tem aqui touched, tem um nó, touched, que significa tocar, não tocar e vazio. Então você vê como é que é intuitivo. O que isso está dizendo é bem simples. A ação trigger no evento de toque, ela executa algo quando o personagem toca, quando ele deixa de tocar e quando ele não faz nada. Seria, né? Vou fechar. Vamos clicar no portão. Então você tem que botar o objeto como interactor para o Unreal saber que é um objeto de animação, para diferenciar. Você vai ter vários objetos, né? Uns deles vão ficar estáticos, parados, então ele tem que saber. Porque ele trata de forma diferente internamente. E o Kismet, apesar de ser uma linguagem visual, por trás disso aqui roda o C, né? C Sharp, C++, a linguagem, eu acho que é o C Sharp, se eu não estou enganado, ou C++.
ou ambos, né? Cria um script em uma parte em outra, enfim, detalhes. Ok, agora a gente vai abrir o Kismet e com o portão selecionado, você vai aqui em New Metner. Então, esse Metner, ele cria um Metner Data, que são arquivos do Matinee, no caso que a gente selecionou. Você vai clicar duas vezes e vai abrir lá o Matinee. E aqui você está vendo, né, que aquela era a área de gráficos e aqui é a nossa timeline. A nossa timeline é composta por essas coisinhas verdes e as vermelhas. As vermelhas indicam qual o tamanho da nossa animação em um todo. E as verdes aqui a gente delimita uma faixa de transição. Então, esse aqui é o nosso ponteiro, né? E à medida que vai rodando a animação, ele vai percorrendo, né, o ponteiro, mostrando em quantos segundos a animação a gente está. E isso é comum, quem trabalha com Flash ou 3D já deve ter visto a timeline. Aqui tem os filtros, né? Câmera, quando a gente tiver muitos objetos na cena, vão ser muito úteis. Aqui a gente tem os Fit View. Quando a gente tem aqui o gráfico, por exemplo, ele vai lá para cima e você não consegue ver. Você pode ajustá-los utilizando os Fit View. O botão do meio do mouse também dá zoom, ok? O botão aqui direito, ele mexe assim para o lado para o outro, assim como fazem tudo aqui no DK, né? Select, tem várias ferramentas. Bom, a gente vai usando, como eu sempre falo, de acordo com a necessidade. A nossa necessidade agora é fazer animação. Como a gente faria isso? Uma vez que a gente está com um grupo ali selecionado, no caso apenas o portão, né? E ele está aqui como dado, a gente vai pedir para ele criar um novo grupo, né? Um grupo vazio. E a gente vai criar esse grupo com o nome de portão. Então, colegas, quando a gente cria um grupo, ele vai e baseado na nossa seleção, ele vai criar um grupo de objetos e vai destacá-los, né? Como você vê aqui. Até então nada, ele só está reconhecendo o grupo. Mas agora você vai adicionar um tipo de animação. Existem vários aqui, sons, single track, mudança de linha no caso ali. A gente vai usar um movement tracking. Um movement tracking, né, é um movimento no caso de objetos, para objetos. Você vê que nesse momento a gente criou um pontinho amarelo ali, que é exatamente onde está a gizmo. Bom, esse triângulo vermelho indica um keyframe, ou seja, uma chave, né, da nossa animação. Uma animação é composta por várias chaves. Então, se você rodar aqui a animação, logo de cara você percebe que não acontece nada porque não tem animação. Mas agora, se eu vir para cá e der um Enter, ele vai criar uma nova chave. Então, se eu mover agora o portão para cá, ele criou uma linha. Ou seja, aquela chave é quando o portão está parado. E aqui é quando eu mexi o portão. E entre as duas chaves a gente tem uma interpolação. Então o DK cria essa interpolação para você. Ok? Um segundo é muito pouco, né? Acho que eu fiz ali muito pouquinho. Deixa eu botar mais para cá. Vamos abrir aqui o tamanho. Também isso aqui a gente seleciona porque o gráfico se faz nessa área verde também, tá? Então na realidade isso seleciona uma faixa que a gente quer trabalhar ou mudar no gráfico naquela faixa que tem. Geralmente você vai sempre selecionar uma faixa que tem essa timeline, né? No caso os keyframe que você vai mudar ou trabalhar. Deixa eu clicar aqui, tá vendo? Cliquei fora. De novo. Ó, dá um play. Você vê uma interpolação uniforme.
E você vê que ele continua, né? Isso por quê? Porque apesar da nossa transição ter 1 segundo, a gente botou como se ela tivesse, né, 5 segundos. Então você tem que mudar isso, né, pegando aqui as suas tags vermelhas, né, que vão delimitar o nosso tempo de animação. Então, se eu botar, ó, pronto, acabou. Aí se eu fizer um looping, por algum motivo, né, tem coisas que fazem looping, né, e agora vocês vão ver por que, que o Matinee e o Kismet andam juntos. Então, se você clicar aqui, galera, vocês veem um gráfico, né? Como eu falei. Você vai pedir aqui para ele ajustar, viu? Ele pegou aquele segundo e ajustou o gráfico para nós. Eu ainda não consigo ver a linha. Ó. Aí vocês vão ver a opção Fit View Sequence, Fit View Selected. Hum, pois é, tá vendo? Eu fui lá em cima. Como que eu faço para aqui, ó, Fit View Vertical? Agora eu consigo ver. Então vai de acordo com a minha área de visão. Deixa eu ajustar aqui, ajustei. Agora, ó, pá. Então, como a gente moveu em X, né? Você vê, ó, exatamente que esta linha, ela representa o movimento, entendeu? Ó, começa, vai até lá no auge e para. Ok. Agora, se eu mudar, se eu passar por cima, olha só que legal. Você repara que eu fiz uma onda. Ela vai e volta, né? Então, se eu executar a animação, olha o que acontece. O portão vai e volta. Então, você consegue ver esse movimento no eixo X através do gráfico. Ó, ele chegou aqui e ele abriu. Só que agora ele desce, então ele volta. Né? Ou seja, ele passa. Isso aqui seriam aqui as coordenadas no eixo X, né? Eu acho que seria isso. Esses números aqui. Ó. Isso aqui é o segundo mesmo. Então, eu vou dar um Ctrl Z, deixar normal. Então, beleza. A gente tem o portão, tem a trigger e para animar agora. Bom, lá no Kismet, a gente vai falar o seguinte, ó, quando o jogador tocar, você vai tocar o matinê, tocar a animação. Você vê que o nosso objeto agora passa a compor aqui, né, a estrutura do Kismet. E olha aqui, portão, o grupo, gente, que a gente criou, né? A gente criou o grupo e ele fala quais objetos compõem o grupo, no caso, o objeto ator aqui. Ok. Então, ao tocar, ele abre. Então, lógico que ao parar de tocar, né, um toucher, quando o nosso amigo não tocar mais, o que, que ele vai fazer? Ele vai parar? Não. Ele vai fazer o reverso, a animação reversa, de trás para frente. Olha que legal. Então, vamos ver como isso funciona. Vou abrir. Mas se eu sair daqui, ele não vai fechar. Por quê? Porque se você vir aqui no Kismet, você vai ver que aqui a gente tem o Max Trigger Count. Bom, isso aqui é o seguinte, vocês imaginam aquele jogo que você não quer que fique repetindo a animação toda hora que o cara passa numa trigger, né? Então aqui você vai botar para fazer uma vez só, mas no caso que é para ficar repetindo, você bota zero. No caso aqui zero significa infinitamente. Como a gente já abriu o portão, ele já executou a vida uma vez. Então, na hora de fechar, ele não faz. Por quê? Porque está lá para executar uma única vez. Então, agora, ó, opa, fechou. Se eu fizer ir de novo, ó, muito bom, gente. Agora que vocês sabem fazer isso, você viu como vai ser simples. A atividade que eu passo para vocês agora é vocês ir lá naquele cenário de jogo que a gente fez, no cenário do nosso jogo, e botar um portão lá na nossa construção e aquelas árvores também, né, que a gente aprendeu a fazer no Speed Tree, para melhorar a fase de vocês. Então é isso aí. Eu acho que isso aqui deu para vocês entenderem como que o Kismet funciona. Outras coisas aqui seria o update list, no caso eles lançam atualizações, aí eu acho, até hoje eu não consegui, que você fecha, então você pode procurar, procurar
por exemplo, aqui se tiver alguma coisa relacionada, vou escrever aqui o matinê, ó, matinê sequence, você vai clicando, ó, ele vai apontando para você, ó, o matinê data, olha que bacana, ele procura aqui quando tiver gigante isso, né, ele busca para você. Show all connectors, write connectors, conexões, agora não fez diferença, não sei porquê. Outra coisa que você pode fazer, assim, para ajudar, é o seguinte, ó. Selecionei, isso aqui é a animação do portão. Eu vou botar um comentário. Quando estiver muito grande, isso é bom para separar. Por exemplo, a animação do portão. Eu fiz Ctrl Alt, tá, para selecionar. Então todos eles ficaram escrito animação do portão. Então, sei lá, quando tiver umas linhas assim passando de seta por cima da outra, talvez você pode em cada um e escrever lá trigger do portão, matinê, né, tudo, e assim vai. Pode dar um comentário avulso, vou deletá-lo. Um warp. Então isso aqui é interessante. Você tem o seguinte, galera. Ó, eu posso selecionar tudo, igual eu falei. Talvez cada um desses aqui eu botar trigger do portão, matinê, né? Aí você vai e comenta. Isso aqui tudo é relacionado ao portão, tá? Bacana, né? Você vai criando várias, né? É uma forma de organizar o seu trabalho. Aqui é quando você tem, olha, é a marcação de sequências, para você voltar a tudo que você fez, a main sequência, depois eu fiz o sequence capture. Não tem jeito, é o que eu falo, de acordo com a necessidade, você vai aprender a mexer. Então, o legal é que fica escrito aqui, ó, né? Então, quando você vê um cenário gigante, você sai andando, né, pelo cenário. Ah, tá, aqui tá dando problema, é aqui que eu tenho que fazer isso. E agora eu vou salvar, vocês salvem também. É uma introdução ao Kismet Matinee, para vocês verem como funciona. E aula que vem tem mais, e eu vou focar no Kismet, depois eu paro para explicar o Matinee melhor. Okay? E vamos botar aí, é o nosso momento 3, a terceira parte. Obrigado, gente. Falou.